Fala, Tanaka, e hoje o japonês vai trazer a lista dos fundos imobiliários, os FIIs mais recomendados para investir em outubro de 2022. Sejam muito bem-vindos a Investir e Gostar, no canal mais gostosinho que fala sobre fundo imobiliário, aluguel gostosinho, como você consegue receber dividendos todos os meses de forma perene, renda passiva na veia para você. E esse quadro aqui do Japão é o que eu trago todo santo mês para vocês aí do outro lado, os Tanakas, poderem saber quais são os fundos imobiliários mais recomendados. Já fiz o de ações também, vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E aí, como eu falei para vocês, sempre tem as listas que as corretoras, os bancos, as casas de research soltam todo mês, e não necessariamente em trocas, mas dessa vez tiveram algumas trocas sim, e você vê uma tendência clara para onde os gestores estão olhando agora, e basicamente se reflete na lista aqui que o japonês vai trazer para vocês, e dessa vez vou trazer de um jeito diferente, tá bom? Mas antes de ir pro vídeo, já se inscreve aqui no canal do japonês, deixa um comentário gostosinho, qual fundo imobiliário você mais ama, Brasil, e deixa o que também, um like marotão, e toca o tagaragatica para toda vez que o japonês soltar um vídeo, você do outro lado, Tanakão, seja avisado e eu consiga levar a palavra financeira para mais gente, ajudar mais gente a sair do buraco e ver também que tem uma esperança ali para conseguir gerar essa renda passiva e não depender do INSS lá na frente. Vez Brasil, como falei para vocês, o japonês vai fazer diferente. Além de falar, eu vou ensinar vocês como olhar um fundo imobiliário bem rapidamente, saber se ele está ainda no bom ponto de compra ou também não, e também sabendo analisar internamente os fundos imobiliários. Então, estamos aqui na tela japonês, vocês já viram qual é o fundo ali que chegou em quinto lugar dos mais recomendados. Foi uma disputa muito parelha dessa vez, a maioria deles tiveram 5 votos e os dois primeiros 6 votos, Brasil. E esse cara aqui, ó, RBRF11, ele é o RBR Alpha, Multi-Estratégia Real Estate. E aí, basicamente, o que a gente consegue enxergar quando você abre um site, eu estou usando o Funds Explorer, que é um site que você pode entrar aí, tem vários outros muito similares a ele. Eu escolhi dessa vez esse cara e depois trago outros para vocês. Mas o que é legal é saber, logo quando você abre aqui, o preço, quando você enxerga aqui também o último rendimento, dividendo mensal e também o preço, o valor patrimonial, que é extremamente topzera. Então, esse cara aqui é um fundo de fundos com gestão ativa. E aí, Brasil, sabendo de tudo isso, a gente corre para o lado de cá e baixa. Posso deixar para vocês, se vocês quiserem, os relatórios gerenciais lá no meu grupo Telegram. Depois vocês mandam aqui, se vocês querem, eu mando depois. Então aqui, ó, tem um relatório gerencial e aí ele te fala o que aconteceu no mês. Então aqui, esse cara de agosto de 2022, tem alguns que não soltaram ainda de setembro. E aí você consegue enxergar todo o que eles fizeram, Brasil. Vou mostrar para vocês, Brasil, esse cara aqui, o quanto ele está alocando e qual a estratégia por trás. Como vocês viram, ele é um fundo de fundos, então ele aloca em outros fundos. Então, para você ver, ó, a gente tem aqui, ó, basicamente ele está investido em 15 fundos, né? E também tem ali basicamente 7 fundos de papéis. Também tem 7 fundos de corporativo, de laje corporativa. E também tem aqui, ó, galpão logístico, também tem dentro dele, fala as maiores posições aqui. Tem também de shopping, com as maiores posições do fundo. E também tem o que, Brasil? Recebíveis, e tem outros também. Então, basicamente, o fundo ele consegue dividir a sua proporção em alguns outros fundos também. Então, essa aqui é a diversificação da diversificação. Muita gente não gosta de FOF porque você acaba pagando taxa de administração 2 vezes, porque você paga um pouquinho para esse cara e os outros fundos também cobram do RBRF11 que está vendendo, mas hoje vários fundos também já têm conseguido entregar uma ótima rentabilidade fazendo essa gestão ativa. E aí, obviamente, compensa todo o prejuízo ali que tem nessas taxas de administração. E vários gestores estão de olho nesses caras. Então, esses caras aqui é muito interessante você olhar a composição e como ele está se movimentando também, bem como as principais posições desse próximo fundo é o HGRE. Esse cara aqui faz muito tempo que já aparece por aqui, figurado entre os maiores fundos e mais recomendados dos últimos tempos, porque ele é de real estate. Então, os fundos de laje corporativa, os fundos de shopping, galpões logísticos, eles têm cada vez mais tomado proporções dentro das carteiras dos gestores. Então,
para a gente dar uma olhada aqui. Essa métrica é muito boa, principalmente para o real estate, que de fato mostra quanto está valendo todo o patrimônio do fundo e quanto estão pagando hoje. É como se você comprasse um fundo de 100 mil reais por 85 mil reais. E aí a mesma coisa, consegue ver o dividendo e o percentual desse dividendo. E a gente vem para cá também para saber nesse cara aqui quais são os fundos e quem são os locatários. Muitas vezes não tem um locatário só, tá? Então, por exemplo, aqui na Berrini, ó, eles têm aqui o edifício Brazilian Park, aqui atrás, bem bonitinho, advogado Paloma, que está no edifício da Berrini. Tem o Roberto Sampaio também, o Berrini One, esse sim é do advogado Paloma, 100%. A gente tem o Santo Amaro também, o Transatlântico, a gente tem o Centro Empresarial de São Paulo, a gente tem o Antônio Chagas, tá vendo? E mostra onde é também aqui os edifícios. Isso é muito legal você saber, para você passar lá e falar assim pro seu amigo, ó, tá vendo esse fundo aqui? Eu sou o dono dele, meu Deus do céu da terra. A gente tem na Paulista também, Paulista Star, a gente tem a Torre Martiniano, Faria Lima, onde o japonês está aqui atrás, aqui é a Faria Lima. Então já temos aqui também, Zona Norte tem a TOTS, que eles alugam para TOTS, a gente tem Dali que Alegria também, no centro de São Paulo, região metropolitana, tem o Sérgio Contabuon, interior de São Paulo, empresarial Dom Pedro e Atibaia, e eu sempre falo desse cara aqui, porque a maioria das pessoas sempre conhece esse cara aqui, ó. O edifício Jatobá Corporate, quando você vem da Castelo Branco aqui, rumo ao Alphaville, você vira aqui nessa curvinha aqui, tá vendo? Ó? Tem uma pontinha elevada e é esse cara da ponta, então ele é muito famoso ali na região. Tem imóvel no Rio de Janeiro também, vou passar mais rápido agora, Curitiba, Porto Alegre. Então tá vendo como você vira dono de vários imóveis? É muito legal você saber do que de fato você é dono aí do outro lado. Nós temos também o HGCR11, esse cara aqui teoricamente está num valor justo, mas como falei para vocês, quando é CRI é um pouquinho mais difícil de a gente avaliar olhando só o preço ou valor patrimonial. É um indicador muito mais utilizado e mais preciso para investimentos em real estate de fato. Ele teve um dividendo bastante bom de 1,15 e depois também teve aqui um 1,20 de rendimento. Esse relatório aqui do HGCR11 é um dos mais completos que tem, então vou aproveitar e perder um pouquinho mais tempo nele para vocês entenderem o processo. Aqui está uma distribuição bem rápida e bem fácil de enxergar da carteira de CRIs deles. Aí descendo um pouco, a gente consegue ver o rating, então o grau de risco que eles têm. Então tá vendo? A maior parte tem grau de risco de BBB+, digamos assim, né? Daqui para frente está indo bastante legal. E a gente consegue enxergar também a distribuição geográfica desses CRIs, que é legal vocês enxergarem também. A parte do indexador, então eles têm bastante coisa relacionada ao IPCA. Porém, está IPCA mais 7,2, que é ótimo, que ajuda o fundo não sofrer muito durante períodos como a gente viveu agora de deflação. Muito embora essa parte de deflação já teoricamente vai acabar e a gente vai ficar mais tranquilo. Tem CDI mais 6,3 também e tem IGPM bem pouquinho, que é bastante legal. Tem a duration também dos títulos e aqui tem também os CRIs de uma forma mais adequada para você enxergar bonitinho, né? Que aí você consegue olhar CRI por CRI se você quiser. E a gente tem aqui nessa coluna o indexador. E aí pulando aqui para baixo a gente consegue também ver todos os CRIs. Então quais obras eles estão financiando ali, foram emitidas para isso. Então é bastante legal vocês verem isso também, tá vendo? Olha um monte. Próximo fundo é o KNCR11, que é o fundo da Quiné, e ele tem pago também bons dividendos, quase igual ao outro. E o último rendimento foi bastante legal também. De todos os RIs, esse foi o piorzinho, que o japonês conseguiu tirar pouca informação de lá, mas também a gente consegue enxergar aqui, ó, todos os CRIs envolvidos e principalmente isso aqui, ó, que eu falei para vocês que é muito legal essa exposição e tá um pouco diversificado em relação ao HGCR11, que a maioria desse cara é CDI, maioria, tá vendo? Tem pouquíssimo IPCA. Esse cara deve se andar bem aí nos próximos tempos também. Aqui, ó, estão todas as relações também, de novo, para vocês olharem bonitinho o que acontece em cada CRI e também é muito legal. O próximo fundo ganhador é o Bresco Logística Brasil. Ele está descontado ainda, esse cara também já é muito mais fácil a gente avaliar por aqui. Está pagando também bons dividendos e aí a gente consegue enxergar o seu portfólio por aqui, que está bastante legal também. Ó. Você tem o site da Bresco que a gente enxerga todo o portfólio, ó. Eu2 Viracopos, a gente tem Bresco na Bahia também, pronto para locação, acabou de ficar pronto lá em Contagem, Minas Gerais, Viracopos, também já, ó, Bresco Contagem de Minas Gerais,
Viracopos, Pão de Açúcar, tem BR Foods, tem Itupeva, a gente tem logística, tem um monte de coisa, tá vendo? Das Artes, a Whirlpool também, ó, tá vendo? Da Natura, que eu sempre falo, ó, tá bom? Itupeva também, tem um monte, ó. E é muito legal a gente enxergar o que você é dono, como eu falei para vocês, né? Então esse cara aqui também é um ótimo fundo, achei o portfólio dele de atuação aqui e está disponível sim para você poder investir e ter, teoricamente, ali se beneficiar dessa alta da Selic por mais tempo agora. E aí, Tanaka, você já investe em algum desses fundos imobiliários, ganhou bastante dinheiro nos últimos tempos? E conta para o japonês também se vocês gostaram desse jeito de apresentar ou vocês preferem só o japonês falando e mostrando as imagens para vocês. Talvez seja mais rápido, porém assim acredito eu que seja mais curioso para vocês do outro lado, seja mais vantajoso e agregue mais para o cabeção. É isso aí, criançada. Beijinho no Freak Challenge de vocês, no Denise Miabara, vestido com começar.